Olá! Vamos falar o porquê é tão difícil perder peso? O processo de emagrecimento engloba vários fatores e entendê-los leva à excelência, que é a perda de peso. Existem alguns pontos aqui que eu acho bem interessante a gente comentar. O primeiro é o básico. O que é a perda de peso? O que leva à perda de peso? Como que isso acontece no nosso corpo? Isso é muito básico e simples. Mas os gatilhos que levam esse processo a acontecer é que torna a coisa mais complexa. Eu vou esclarecer. O processo de emagrecimento nada mais é do que gerar um déficit, ou seja, uma diferença negativa entre o que você come e o que você gasta. Para você emagrecer, basicamente você tem que comer menos e gastar mais. Ponto. Esse é o processo de emagrecimento. É assim que você vai perder peso. Mas por que isso não é tão fácil colocar na prática? Quer ver como, desde o início, a gente já é educado, programado, digamos assim, a seguir um jeito de ser, uma cultura que realmente justifica hoje a gente ter tantos casos de excesso de peso. Quando criança, não sei vocês, mas eu em casa, minha mãe sempre falava: Grazi, você só vai sair da mesa depois que você raspar esse prato. Como se isso fosse a minha obrigação. Eu, com fome ou sem fome, eu tinha que comer tudo que estava no prato. Outro exemplo, minha mãe falava: olha, Grazi, para você comer a sua bolachinha recheada, que eu era viciada em bolachinha recheada, você vai ter que comer toda a salada do almoço. Ou seja, você tinha aí o ônus e o bônus, né? Eu tinha que comer toda a salada para poder ganhar minha recompensa. Ali você já começa a criar uma relação com a comida um pouco conturbada. A comida, ela veio e o único objetivo da comida é te alimentar, né? Suprir as tuas necessidades diárias. Ela não deveria ter essa relação emocional que nós temos com a comida. Quer ver na fase adulta? Hoje em dia, quando você vai planejar uma festa, um chá em casa, um café da tarde com as amigas, o que você logo pensa? O que eu vou servir? Você às vezes nem pensa em quem você vai convidar e você já está pensando o que você vai servir. Vamos fazer a noite do hambúrguer. Vamos pedir uma pizza. Primeiro é a comida. Porque essa é a relação que nós temos com ela. Às vezes não é nem estar com pessoas, e sim o que nós vamos comer. E isso a gente realmente traz da nossa infância. Essa é a relação que a gente acaba criando. Por exemplo, se você está feliz, se você teve sucesso no seu trabalho, você realmente foi reconhecido, vamos sair para comemorar. Ou o contrário, se você teve um dia ruim, que você não conseguiu fazer tudo o que você queria, enfim, algo de ruim aconteceu, vou afogar as minhas mágoas na comida. Essa é a relação que a gente cria com ela. E por isso que é tão difícil, num processo de emagrecimento, entender que restringir o aporte de comida, ou seja, diminuir, é tão difícil, porque a gente vê isso como algo muito ruim, certo? Bom, vamos falar de outro gatilho que eu acho extremamente importante e que linka muito bem aqui com o que nós estamos falando. O estresse. Me diz, você é estressado? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa estressada. A gente tenta se controlar, modular, evitar que a gente gere estresse, que gera ser explosivo, qualquer coisa do tipo, mas a gente é estressado. A gente vive numa sociedade muito estressada. Tanto que hoje muitas pessoas estão fazendo o quê? Yoga, meditação, porque para dar uma baixada realmente nessa frequência, porque a gente está numa era onde todo mundo é muito produtivo todo o tempo, enfim. Isso gera um estresse. Esse estresse, quando é elevado, ele aumenta um hormônio denominado cortisol. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele realmente é muito linkado como hormônio do estresse. Em contrapartida, quando o cortisol está elevado, outros hormônios que nos dão bem-estar, como serotonina, a norepinefrina, enfim, outros hormônios, eles acabam baixando porque eles são contrarreguladores, que a gente chama. Então, estar estressado aumenta o cortisol e esse cortisol elevado prejudica o processo de emagrecimento. Então, você vai me dizer assim, tá, Grazi, então para mim emagrecer eu tenho que deixar de ser estressado? Eu estou basicamente dizendo que vai ser impossível você emagrecer, porque realmente a gente vive numa era estressada. O que eu quero dizer com isso é que você tomar ciência disso vai facilitar com que o processo aconteça. Você realmente vai ter que usar de estratégias que vai fazer com que esse estresse diminua. É dar uma volta no parque, é dar uma parada em determinado momento do dia para tomar um café e realmente dar uma relaxada, é usar de algum artifício, algum suplemento, algum fitoquímico, fitoterápico que te ajude, enfim, A gente vai falar deles mais pra frente. Mas o primeiro passo é você se reconhecer nesse estado e fazer algo para tentar mudar.
Para finalizar esses gatilhos, eu só queria falar para vocês se perceberem no ambiente que vocês estão inseridos. Dizem que a gente é uma média das 5 pessoas com que a gente se relaciona. Pare e pense agora. Quais são as 5 pessoas que você mais tem contato no seu dia a dia? Será que essas pessoas têm hábitos saudáveis? Será que essas pessoas estão não te incentivando, mas acabam interferindo, né, influenciando para que você realmente coma alguma besteira? Enfim, lógico, é muito importante. Assuma a sua responsabilidade, não terceirize ela. Mas tenta pensar nisso que eu falei para vocês. Será que você realmente não está cercado de pessoas que tendem a ter este hábito? Não estou falando para você não ser mais amiga dela, né, obviamente. Mas só pensem e reflitam sobre isso, certo? Quer ver uma prova disso? Dizem que pais obesos têm filhos obesos. O contrário também. Filhos de pais saudáveis, enfim, magros, que têm hábitos bacanas de vida, tendem a ser saudáveis. Eles são nossos exemplos, né? É com eles que a gente tem uma base. E é essa base que a gente leva para a fase adulta, né? E aí, se você não tem uma base sólida na infância, nós não temos educação nutricional na escola efetiva, e chega na fase adulta, você ainda se relaciona com pessoas que têm esse mesmo hábito, né? Você realmente vai ter que ser o diferencial nesse meio, nesse contexto. Mas é perfeitamente possível. O primeiro passo é você se identificar nesses gatilhos, ver onde você se enquadra, quem sabe 1, 2, ou quem sabe até mesmo os 3, ou quem sabe você se identifique e tenha outros gatilhos, outras causas possíveis. Se isso acontecer, por favor, me conte aqui nos comentários, ou quem sabe, se você se sentir mais à vontade, me mande um direct. Tá? E vamos conversando para a gente conseguir chegar o mais próximo possível de você alcançar os seus objetivos.